realidade mesmo, e depois a gente continua a conversa. Tá ótimo, então. Eu agradeço muito esse convite a José Anchieta e essa participação de vocês todas e todos, né? Eu acho que é um momento extremamente oportuno de a gente conversar exatamente dessa situação, vamos dizer assim, nacional, mas também mundial, né? Porque o Brasil hoje está em grandes dificuldades e crises, mas não é só ele, né? A crise, essa crise tanto pandêmica como política, esse populismo da extrema-direita que está se tentando implantar mundo afora, é um movimento exatamente da extrema-direita que quer dominar, né, através do poder hegemônico, como diria o Gramsci, né, não pela ditadura, pelo militarismo, mas pelo voto, pela opinião pública, pelo apoio, e aí usa todas as estratégias e instrumentos de guerra possíveis e imagináveis que a imprensa, vamos dizer, vamos dizer, falsidade do populismo, né? Então, ali vem exatamente, eu acho que a provocação para o nosso tema. Por exemplo, então, o grotesco dos nossos tempos, a imagem. Como é a imagem, por exemplo, do primeiro-ministro inglês. Olha o penteado dele, olha o cabelo dele. Já olharam, já viram? Como ele desfia o cabelo como se fosse um popular, ele fosse um cara vamos dizer assim, da massa, de rua, de coisa e tal, quer dizer, para se identificar como gente do povo, né? Olha como era o Trump, né? Lembram? Mesma coisa. Ou pentear nas orelhas, por cima, coisa tal, para dizer, ó, vecino. E o Bolsonaro? Olha o Bolsonaro. Só que ele se maqueia, penteadinho, tá? Mas ele veste camisetinhas de qualquer forma, bem populares, bem chulas, vai às vezes de calção na rua, vai de chinelo de dedo na rua, vai mostrando as coisas, quer dizer, inclusive sem máscara, está se mostrando o quê? A linguagem dele. Quer dizer, o coronavírus é uma gripezinha, né? A linguagem. Ah, não vou te estuprar porque você não merece, é muito feia. Quer dizer, olha a linguagem e a imagem. Quer dizer, se fosse mulher bonita, podia estuprar. E não seria crime. Mulher bonita, ele é presidente. Aí o povo vai na bodega, vai na dizer, olha, ele é igual a nós. A gente fala, não vou te fuder porque você é muito ruim. Não merece. Diz lá na bodega, na rua, no meio bêbado. E aí o presidente é igual a nós, dizem eles. Logo, ele é nosso. É a linguagem lá da rua, tudo mais. Então, se é para analisar esse grotesco dos tempos de hoje, os nossos tempos, na linguagem, na imagem, né, no horizonte, quer dizer, é preciso exatamente perceber esse cotidiano, né? Essa coisa da imagem, né, da vestimenta, do penteado, da língua. E o presidente sempre aparece sorrindo. É um riso falso, encenado, como foi encenada a facada. Está provado que a facada foi uma encenação, o filho dele que programou a facada. Não chegou a afetar, acho que nem a pele não furou. A faca era de plástico, não era nem de metal. Quer dizer, então, como é que nós vamos tratar isso? Nós que temos que analisar, ó. Aí eu que chamaria a atenção, viu, Anchieta? Eu gosto muito do pensador da Unicamp, Otto, meu Deus, falo de sua memória. Ele diz assim, ó, um bom texto hoje, um bom escrito hoje, precisa... É o Otto Garcia? Hein? É o Otto Garcia? Otto Garcia? Não, não. Depois vou me lembrar. Eu tenho o texto dele aí, é da Unicamp. Ele dizia assim, ó, um bom texto hoje
precisa ter dois elementos. Os elementos da estética, da literatura, bem escrito, né, dentro de padrões, vamos dizer assim, da beleza estética do texto literário, e, ao mesmo tempo, tem que ter os elementos da ciência, da coerência com o real, o material. Quer dizer, então, o bom texto, para ser bem escrito, ele tem que exatamente ter que ter a estrutura, a arquitetura literária, pode ter, deve ter, bom de ler, gostoso de ler, e, ao mesmo tempo, O som, desligou o som. opa, desculpem. Vou repetir, então. Só para repetir. O bom texto precisa ter esses elementos literários, do belo, do estético, de bom de se ler, gostoso, e, ao mesmo tempo, os elementos da ciência, da verdade histórica, material. Isso já Marx escreveu para o amigo dele, Kugelmann, em carta. Diz assim: olha, estou sofrendo já há 8 anos os efeitos do meu fígado. Estava ruim de fígado, bebia muito conhaque, eu acho que de noite, aí bebia e tinha problema de fígado. E diz assim: o meu texto está ruim de ler, diz ele, indigesto. Eu gostaria, diz ele, escreveu, gostaria de escrever um texto literário, gostoso e belo de ler. Marx escreveu isso. Veja bem. Então, me parece que para nós é hoje um certo desafio quando vamos ver exatamente o quê? Esse grotesco. E aí sim, aquilo que eu escrevi um pouco a partir de Bakhtin e Rabelais, né? Esse grotesco que na linguagem popular significa um pouco o quê? Grotesco é meio debochador, é meio vulgar, né? Um texto, uma linguagem assim, um pouco vulgar, meia de ignorância, um grotesco, né? Mas no sentido literário, histórico e bakhtiniano, não. Rabelais usou esse exagero, né? A mãe dele produzia leite de 16.513 vacas para dar de mamar para o filho, Gargantua. É uma gozação irônica, uma sátira irônica de Rabelais contra quem? Contra exatamente os produtores da economia na época. Mas aí aparece o quê? A mãe dele também comeu cocô, merda, né? Sei do que lá, de não sei quantas mil pipas. E tripas de 3 alqueires de extensão, de comprimento. Quer dizer, então, veja bem, Rabelais usava esse exagero na linguagem do corpo, né? Para quê? Para ridicularizar, desmascarar, ou seja, criticar, afetar na linguagem a realidade da nobreza da época de 1500. Veja bem, ele era médico, um monge, um padre médico, doutor, mestre e doutor em medicina. Não era qualquer um que estava escrevendo, não. Ele conhecia muito bem história, entendia grego, traduzia grego, falava grego, interpretava e falava grego. Quer dizer, Rabelais não era um grotesco ignorante no sentido que nós usamos talvez hoje na coisa. Ele era altamente, vamos dizer assim, preparado para escrever Rabelais, Gargantua quer dizer, escrever o livro que ele escreveu, as sátiras. Então, e nós, então, hoje, como vamos usar, então, essa sátira literária, essa forma de escrever, como já pode ser na poesia, pode ser na crônica, pode ser num conto, na narrativa, quer dizer, não interessa muito aqui a figura da linguagem, o tipo da linguagem, mas a escrita é ou será uma arma para que escrevamos, né, hoje, o Brasil de hoje
exatamente nessa pandemia política que está dominando o Brasil de hoje. Eu acho que precisamos ver isso. E só para então terminar, Anchieta, acho que estou demorando muito, lembrar que o próprio Bakhtin viu na obra de Rabelais aquilo que os grandes críticos desses quase 400 anos, 500 anos de produção da obra, não perceberam. Essa ambivalência. Então, esse grotesco tem os elementos, vamos dizer assim, negativos, né? Por quê? Porque revelam o ruim da sociedade. Vamos ter que mostrar o ruim de Bolsonaro, o ruim do ministro da Educação de hoje, que diz que as universidades têm que ser da elite. Poucos deveriam ter acesso às universidades, disse agora semana passada. Gente, ministro da Educação. Ora, se o ministro da Educação diz que as universidades brasileiras só devem servir, está à disposição, gratuitas, inclusive, públicas, para poucos, para as elites, logo, para que dar uma educação de boa qualidade de ensino fundamental médio, se não é para preparar para a universidade? Alfabetiza-se as massas e manda-se para o trabalho. Aqueles que podem fazer o ensino médio tecnológico, façam, porque as empresas precisam de mão de obra mais qualificada, produtiva, não consciente, não de formação consciente, crítica, mas só que saibam ser o quê? Mecânicos, que saibam ser eletricistas, que saibam fazer as coisas nas indústrias, as fábricas, as montadoras, mas não tenham consciência política, não aprendam política. E estão tirando o quê? As disciplinas humanas, psicologia, sociologia, ciência política, estão tirando exatamente as áreas de estudo, os campos de estudo que exatamente preparam as pessoas na questão crítica, social. E querem apenas o quê? Alfabetizar as massas populares lá nas periferias, na favela, e nada de ensino médio, nem para elas. Ensino médio para aqueles que, de fato, podem qualificar a produção da indústria e do comércio, das coisas, mas sempre o quê? Não título universitário. Por quê? Porque o título universitário exige salários melhores, enquanto o ensino médio não tem exigências. Então, vejam que tempos nossos esses do grotesco. Que tempos são esses? Se a gente não fizer essa análise da vida real da coisa, vão ficar muito no abstrato. Podemos trazer conceitos do grotesco, de Bakhtin, de Rabelais, os nossos, mas ficamos no abstrato. Precisamos relacionar, conectar esses conceitos, sentidos de grotesco, históricos, literários, desde 1500, no caso do Rabelais, depois Bakhtin analisando, e hoje nós temos que fazer análise da vida real do Brasil de hoje, o grotesco dos nossos tempos, do Brasil de hoje, da pandemia 19 e da pandemia política. O vírus, vamos dizer, virótico, no caso, o vírus biológico e o vírus político-social. Quer dizer, como trabalhar esses dois vírus? Então, o nosso texto, nossa escrita, me parece, eu assim provocaria, né? Precisa exatamente estar, quem sabe, contaminado pelos vírus para detonar o vírus. É preciso conhecer o vírus para desqualificá-lo. Se a gente quiser desqualificar e não conhecer a fundo, também não vamos ter argumentos, né? Porque não vamos conhecer esse adversário, esse inimigo. O Gramsci dizia, para a gente combater o nosso adversário ou fazer a concorrência para chegar até a hegemonia, nós precisamos entender em profundidade quem é o nosso adversário. Se não os entendemos, não os compreendemos, não conhecemos, não vamos conseguir colocar o poder na nossa força. E se colocarmos, o adversário pode nos engolir, pode nos acabar.
Por quê? Porque nós não vamos ter exatamente as contra-armas, né? Então, ali sim, eu pediria muita atenção para essa ambivalência do grotesco. E tem as duas, isso que o Bakhtin vai descobrir em Rabelais e vai dizer. Então, tem um médico que tem a parte boa, como diz Rabelais, né? Mas tem a parte ruim também. O médico é contra remédio, quer dizer, ele indica remédio para os pacientes doentes, mas ele jamais toma quase remédios. Por que será? Né? Então, o mesmo teólogo, com os padres, né, ensinam a praticar o bem. Eles praticam sempre o bem? Fazem sempre o bem? O dinheiro que os pastores pedem hoje é para o bem da igreja, para o Senhor? Ou é para fazer o capital deles mesmos, das famílias, comprar coisas no país, fora do país, capitalizar em fazendas, em equipamentos, enfim? E daí? Pedir o dízimo, pedir esmola em nome do Senhor, é justo? É ético? É moral? Então, veja bem o quanto a gente precisa aprofundar e entrar a fundo desse grotesco dos nossos tempos. Gente, o que estão criando igrejas, religiões e pedindo dinheiro para os pobres doarem sem pagar imposto é algo inacreditável. É inacreditável. Estão se valendo da fraqueza do ser humano, da angústia, da agonia, do medo de morrer e ir para o inferno porque não sabe onde vai fazer, essa angústia, e buscam o quê? Quer dizer, amedrontam mais para depois pedir o dinheiro. Pastor vendendo 1 grão de feijão a R$1.000. Porque se quem comprasse 1 grão de feijão pagando R$1.000, não pegaria o vírus. E ele pegou o vírus, se não me engano, e morreu. Ou alguém da igreja dele. E daí? Como trabalhar, então, essa ambivalência, né? De exatamente, quer dizer, se 1 grão de feijão vale R$1.000, isso é grotesco, isso é um exagero, isso é uma coisa extremada, né? E esse valor, mas eu acredito de coração, eu tenho fé. Tem fé no grão de feijão? Nos R$1.000 que vai pagar por ele? Então, desculpem, eu estou me excedendo um pouco, mas precisamos ver esse mundo. E aí, porque eu indiquei o Cândido Grzybolski, no caso da palestra Análise de Conjuntura, porque ele faz essa análise de conjuntura para depois ver daí vem o quê? Vem a questão dos movimentos indígenas, os quilombolas, teria o MST que não conseguia ainda a resposta do Pedro Stedler, para mostrar, ver como esses movimentos discriminados desde 1500, vamos dizer, esse escravagismo hoje, esse colonialismo hoje, como trabalhar para essa decolonização atual, né? Como trabalhar esses movimentos, mas em que conjuntura daí? Qual é a conjuntura de hoje? É a defesa de quem hoje o governo? Dos latifundiários, propriedade rural, derruba das fazendas ainda, das reservas indígenas, não é isso? Exploração sem lei, sem nada, né, invasão de terras, os bancos financeiros, lucros, né, o Itaú agora está vendo, nos 2 primeiros trimestres, já tem 8 bilhões de lucro. Os bancos têm 200%, aliás, 2.000% de lucro ao ano. Quase todos eles levam mais de 15 bilhões de lucro por ano. E eu juro que nós temos que pagar. Vou aumentar o juro esses dias, aumentaram. E daí? Como, vamos dizer assim, combater esse excesso, esse exagero da capital? E usando, claro, quem sabe usando Rabelais na sua forma de sátira, né? De levar as coisas de uma maneira estrondosa para chamar atenção e, quem sabe, fazer que as massas, os povos, as populações leiam o que nós vamos escrever, o que vamos dizer. Então, a minha visão, meu horizonte para os textos e
vamos dizer assim, e a participação, apresenta os textos, estaria um pouco nisso. Tentar escrever esse mundo, mas, vamos dizer assim, não tendo muitos limites na escrita formal. Porque o Rabelais foi condenado, foi criticado, foi, vamos dizer assim, enxotado pela Sorbona, inclusive pelos grandes teóricos, não aceitavam o texto dele, né? Exatamente pelo ser grotesco, por exatamente se usar a verbiologia, inclusive a popular. Ele não cansa de falar em merda, em limpacu, em tripa, em coisa da mulher e do homem, não para de dizer essas coisas, escreve isso, por quê? É linguajar popular, é cultura popular. Então, acho que também não podemos ter limites, né? E acho que temos que usar a transgrediência bakhtiniana, né? Ir além da linha, passar a linha, ó. Literatura diz que o texto é bom quando tem isso, 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 isso. Se não tiver isso, não é bom. Será? Né? Será que não é bom se ultrapassar vamos dizer, os códigos e o padrão de, vamos dizer, de qualidades da literatura oficial, acadêmica? Né? Eu acho que temos que ultrapassar um pouco isso. Então, é isso, essa conversa para dar o chute inicial. Agora eu fico na escuta, tá? Vamos abrir, acho que tem uma mãozinha aí, né? Vocês perceberam uma mãozinha? Então, quem quiser falar, levante a mãozinha. Aí pode falar livremente, fazer pergunta, ou então fazer uma análise também, dizer o que está entendendo. Quem gostaria de começar? Rita Almeida. Podem levantar a mão, que eu acompanho aqui. Vai, Rita. Boa noite, gente. Tudo bom, professor José Cuyava? Então, eu sempre converso com uma colega nossa, a professora Rosistela, ela não é do grupo, mas a gente gosta muito de falar sobre essas situações do grotesco que a gente tem vivido de forma bastante extrema, né? Desde 2017 em diante, quando começou essas campanhas políticas, até o resultado que tivemos nas urnas e o que nós temos hoje, infelizmente. Mas uma coisa assim que eu gosto muito de observar é que a última coisa que a gente deve chamar essa criatura que hoje se diz nosso presidente é de burro. Quando as pessoas falam que ele é um burro, que ele é isso, que é aquilo, eu sempre contra-argumento. Porque eu digo assim, gente, aí é que está. Isso é a primeira camada, é a máscara. É a máscara. Essa é a máscara grotesca que o faz ser aceito pelo mediano, pela pessoa que não tem opiniões além dessas falas todas que você tão bem colocou para a gente, né? Ele se mistura com o povo porque se mascara como ele, né? Mas de burro ele não tem nada. Eu fui até dar uma olhada aqui na página da Wikipédia, né? Todos esses pensamentos que ele tem, ele sempre teve. Ele teve um período em que ele quis colocar bombas lá na academia lá das Agulhas Negras para protestar contra o baixo salário que ele recebia, né? Então, o que a gente percebe está dando eco, não sei porquê. Anchieta, acho que o seu microfone está ligado. Aí, o que acontece? Ele sempre se demonstrou tentar fazer coisas pelo bem próprio, né? Então, essas lutas que ele sempre colocou, sempre são pelo bem próprio, sempre em favor dele, nunca foi diferente. Mas, infelizmente, é assim que a camada que o elegeu da população pensa. As pessoas sempre, por que fica bonito dizer, pela minha família, eu luto pela minha família? A família não é aquela pessoa que tem o sangue ou que vive debaixo do mesmo teto, nós somos uma família humana. Né? E as pessoas não querem entender isso. E a gente vive nesse grotesco por conta disso. E é só uma opinião, da gente nunca desprezar a inteligência dele. Porque não é burrice que o move, não é burrice que o mantém onde ele está. Né? São conchavos e conchavos muito bem estruturados, orquestrados para ele conseguir o que ele conseguiu.
E não foi uma coisa que ele fez da noite para o dia. Para a gente parar de ficar observando as pessoas, nós mesmos, com comentários simplistas. Ele é burro, ele é ignorante, ele é um idiota. Não, vamos ver o que está por trás da máscara que ele mostra para nós. É só a gente observar. Eu tenho um asco muito grande da figura, então eu acabo tendo pouca matéria de análise. Mas eu lembro que as poucas vezes que eu estava muito bem com a vida e que eu parei para observar uma sequência de pronunciamentos da criatura, a gente, em determinados momentos, ele esquece o papel que ele está representando, ele tira a máscara. O português dele fica impecável, ele não faz um erro gramatical, e ele expõe com clareza as ideias nesses poucos e parcos momentos que ele esquece qual é a máscara que ele tem que vestir. Então, eu acho que isso daria até um estudo para nós, e a gente precisa observar melhor essas pessoas, porque a psicopatia começa dessa forma, né? E nos apresentar inúmeros exemplos por aí. É mais um desabafo do que uma pergunta ou coisa parecida, tá, gente? Mas é assim que eu desenho a imagem desse que se diz agora nosso presidente. Cristiane, por favor, pode levantar a mão. Eu quero aqui primeiro falar, eu acho que o professor Cuyava falou duas coisas assim que, para mim, resumem exatamente o poder do grotesco. Né? Uma das coisas que ele falou que eu achei extremamente poético foi a escrita como arma para descrever a realidade grotesca e pandêmica de hoje. Né? Então, eu acho que o Rodas, né, esse tema do Rodas desse ano, ele tem uma potência, né, para que a gente coloque a nossa voz diante do outro, coloque em diálogo a nossa voz e consiga realmente, como diria o Rabelais, esporrar, né, todo esse sentimento, toda essa angústia, toda essa sensação que nós estamos, né, de perda e de indignação diante de tudo. Eu acho que o Rodas desse ano, com essa temática, ele vai nos dar essa oportunidade de realmente a gente não se calar, né, diante disso tudo. Então, muito lindo isso que ele falou, é isso mesmo, né? Nós vamos escrever o nosso texto aqui de 3 a 5 laudas para isso, para esporrar essa voz que está aqui, para toda essa angústia que está guardada. A outra coisa que também o professor Cuyava falou, que é muito bonito também, e que eu acho que é a potência do grotesco, da maneira como o Bakhtin ele apresenta para a gente, a questão da ambivalência, né? Como é que a voz da praça pública ela se pega dessa realidade da cultura oficial para poder exatamente e transgride, né, por meio dessas imagens grotescas do rei, do sacerdote, né, constituída ali no bufão, no ato carnavalesco, para poder exatamente dar vida, né, tirar essa imagem sisuda que a gente tem da cultura oficial, tirando a imagem sisuda que tem da cultura oficial por meio da sátira, e utilizando a sátira como arma, né, como arma de crítica, né, para esse modelo social. Então, eu acho que o Bakhtin conseguiu fazer foi exatamente mostrar essa força que tem nas imagens construídas pelo Rabelais lá em Pantagruel e Gargantua. E eu acho que a gente tem aí milhões de imagens espalhadas. Nosso próximo encontro, que é com a professora Josane, ela vai trazer essas imagens da praça pública, é isso que ela vai fazer, a proposta dela é essa, né? Então, eu acho que a gente vai ter muita coisa. A última passeata que teve aqui de professores, eu vi uma imagem que me fez rir, mas que foi muito interessante, que foi o Capitão Cloroquina. Né? Nós tivemos aqui uma passeata e era exatamente isso, entendeu? Era a construção da sátira a partir de algo que foi cruel, que foi terrível, mas que é necessário, né? Quando a gente satiriza, a gente ridiculariza, né? A gente expõe,
né? Então, o Capitão Cloroquina, ele expõe essa face malvada da morte, né, que foi essa política de extermínio desse governo. Era isso que eu queria falar também, só jogando aqui ideias e coisas que vieram na minha cabeça a partir das primeiras provocações. Eu me inscrevi, mas eu gostaria que as pessoas se inscrevessem também logo. Quem mais? Eu queria fazer uma provocação aí, talvez mais uma dúvida. Eu estou entendendo, uma interpretação que eu estou construindo, é que o grotesco, como o Cuyava falou, como a Cristiane colocou e a Rita colocou, o grotesco é o riso, é a sátira, é a crítica ao governo, ao poder instituído. Mas existe uma outra ambivalência a esse termo, é que é usado no senso comum. Então, que é aquela imagem grotesca, aquela situação grotesca, quer dizer, aquela situação ridícula, horrível, né, que a gente não aceita. Então, o que a gente vai usar como categoria? Então, eu estou pensando, essa é a minha provocação. Vamos usar o grotesco conforme o conceito de Rabelais, de Bakhtin, que é a primeira opção que eu coloquei, como riso, como sátira, como ridicularização, como crítica ao governo. É isso. Então, ele vai se tornar uma categoria de nossa análise, para a gente interpretar o que está acontecendo no país. Por exemplo, o Cuyava deu uma versão do que está acontecendo no país, que seria uma outra categoria, que seria o genocídio. Né? O que está acontecendo no país, nós temos um governo de ultradireita, né, que tem uma política genocida. Como é essa política genocida? É de matar mesmo, matar. E quem escolheu para matar? Quem é o alvo dele? São os mais pobres, os negros. Por isso, precisa militarizar, precisa dar armas para os grupos milicianos que vão exatamente executar os pobres, os negros, os que precisam ser eliminados da sociedade. É uma política genocida de Estado, promovida por ele. Então, tem uma ideologia. Qual é a ideologia deles? Nenhum pobre vivo, nenhum negro vivo. Eu estou tentando, assim, sintetizar, né? Eles não são pessoas, eles não são gente. Eles são uma porcaria na sociedade. Eles que destroem a sociedade. O que vale são os empresários. Ele já disse isso explicitamente. Né? A intenção dele é eliminar, é atacar, é o tempo todo atacar. Então, a decisão dele é criar essa situação de guerra civil. Hoje mesmo eu assisti um vídeo de um militar dizendo, olha, nós vamos ter guerra civil. E aí eu pego o discurso da Rita, que diz que ela fala que ele não é burro. Não é burro mesmo. O que ele está fazendo agora é mobilizando os militantes dele. E nós já estamos achando, ele é burro, ele é imbecil, como é que ele está querendo fazer isso? A política dele é essa, acabar, destruir, impeachment ministro, invadir o STF, ter o controle militar, que eles vão fazer um ato, estão fazendo propaganda que vai ter ato em 7 de setembro. Então, tudo isso faz parte de uma política genocida. E aí a gente precisa... Essa é uma categoria de análise, o genocídio. Um conceito importante para a gente interpretar essa realidade. Aí nós podemos ter uma outra categoria que poderia ser, então, o grotesco. A gente precisa fazer com que a população entenda essa situação que nós estamos vivendo. Porque parte da população, classe trabalhadora, está até apoiando isso. Está achando graça dessa situação. Está pensando que tudo
É isso mesmo, que tenha que ter eleição por cédula escrita, né? Tem que ser o voto manual, né? De novo, né? Tem que imprimir o voto para provar, né? Essa coisa toda. Então, grande parte da população está até apoiando, incentivando, divulgando suástica nos memes, a foto do Hitler, e não sabe o que está fazendo com isso, está tirando o significado disso, e as pessoas estão achando que tudo está muito bem, e apoiando essa política. Então, por isso que a gente precisa usar essa categoria do grotesco como uma categoria de resistência, né? Para combater essa... É isso mesmo? Aí o que eu queria... Depois o Cuyava volta para comentar se é isso mesmo, se o grotesco seria uma categoria para a gente interpretar e para resistir a esse genocídio, esse presidente genocida. Quem mais quer se inscrever? Sueli. Vai. Bom, estou toda desmontada. Boa noite. Eu fiquei aqui pensando se seria um equívoco ou se ele próprio, Bolsonaro, não está sendo grotesco no sentido do escárnio, do deboche, né? Não apenas de provocar o riso com a desgraça, né, de quem não é militante dele, mas ele acaba fazendo isso, né? Quando ele diz eu não sou coveiro, né, lembra muito esse escárnio. Agora, ele faz isso com o propósito mesmo do deboche, né, do escárnio. Não é uma crítica social, mas a gente pode entender, Cuyava, que ele está sendo grotesco nesse sentido de provocar o escárnio, de provocar o deboche, não necessariamente o riso, com a sociedade, aliás, com quem o contesta, com quem discorda dele. Essa é uma questão. A outra é de que a gente precisa, de fato, fazer um trabalho intenso de formação, no sentido de que quem não fez essa leitura, ou que esteja iniciando, talvez também sinta essa aversão, não tenha essa compreensão do que é esse grotesco para Bakhtin. Porque a gente visualiza cenas, né? Cenas aversivas, cenas impensáveis, né? Da velha grávida, enfim, da mulher comendo bosta, e tantas outras cenas que a gente acaba visualizando no texto. Então, é claro que para a gente chegar a essa compreensão, a gente vai precisar dessa leitura e tudo mais. Mas eu tenho, assim, eu acho que a gente precisa dar ênfase a isso, e vou dizer por quê. Porque a gente está participando continuamente de discussões dessa natureza. As discussões acadêmicas, elas acabam sendo uma discussão política, as discussões do cotidiano, não é? As discussões de casa, as discussões no trabalho, e aí a gente sempre traz, porque não tem como deixar de não relacionar, ou de articular essa relação do que se vive com o que está colocado. Mas a minha preocupação, ou uma reflexão que eu faço, é de que a gente não fique falando só para nós mesmos, entende? Porque aqui a gente vai ter a compreensão, muito dificilmente aqui eu poderia arriscar que discorda disso, que discorda dessa posição. E é importante que a gente avance nessa reflexão. Mas eu penso muito no sentido de a gente abrir essa discussão para quem não tem uma opinião formada, para quem não tem, eu vou usar o termo consciência de classe, não sei se eu estou sendo arrogante, mas quando o trabalhador, o assalariado, ou o trabalhador que nem é assalariado, não é? O que vende pipoca na rua e o defende, ele precisa entender essa linguagem, né? Essa linguagem que nós já entendemos, nós por nós mesmos. É claro que a gente está num ambiente acadêmico, é lógico, né? Mas eu penso que é compromisso nosso, sabe? Sair da nossa discussão acadêmica profícua, né? E aumentar o nosso raio. Acho que a gente está no grupo de pesquisa, é uma discussão acadêmica,
Qual é a nossa pretensão com o Roda, gente? É a inclusão. Só da gente dizer, você pode fazer um relato, você pode fazer você pode fazer um relato de experiência. Só isso já vai trazer tanta, eu vou usar o termo captar, né? Já vai captar tanta gente que vai querer participar, que não teria vontade de participar se tivesse que publicar um artigo, mandar um resumo expandido, etc. Então, eu acho que nessa perspectiva, a gente, sem sair da discussão acadêmica, pudesse alargar o nosso raio a fim de atender ou de chegar mais perto de quem não tem essa consciência formada, de quem não faz essa discussão. Mas não, claro, apenas no campo acadêmico. Então, tem essa questão que eu coloquei, e a minha pergunta para o Cuiabá acerca de ele ser um grotesco no sentido intencional das suas atitudes. Era essa, de imediato é isso, tá? Sempre tem mais coisas, mas só para eu não me delongar. Tá certo, é isso. Eu vou procurar para falar. Bom, então, Sueli, é uma pergunta, acho que para todas e todos, né? Para a gente pensar nisso, mas muito bem formulada a questão, e também vinculando ali a questão da Rita, de que o Bolsonaro não é um burro. Quer dizer, em italiano, diziam lá no sul, os italianos diziam, le furbo. Le furbo é esperto, espertalhão. E usa essa esperteza, essa inteligência, né? Vamos dizer assim, para quê? Para o próprio benefício. Aí, ele, veja bem, ele procura desmontar de forma, de fato, agressiva, né? E grotesca também, no sentido de que ele exagera até nos gestos, fica dando sinal que está atirando, dando no tiro. Ele agora entrou em conflito com os juízes do Supremo Tribunal Eleitoral e outro. Veja bem, um presidente da República que enfrenta essa justiça, esses juízes que são contra as proposições dele, no caso do voto impresso, quer dizer, ele tentou desmontar todos aqueles que não concordam, não queriam o voto impresso, a volta ao voto impresso. Então, o que ele fez? Ele usa, então, essa força, vamos dizer assim, que ele tem do populismo, para quê? Para que ele tenha apoio ao seu, vamos dizer, a seu poder, a sua hegemonia, não usando ainda o exército. Embora outro dia desmentiu, trouxe os tanques e as manifestações, quer dizer, o desfile, exatamente no dia das eleições. E disse que não foi para intimidar o Congresso, imagine só. Debochou, riu. Isso é grotesco. Debochou e riu de quantos? De 500 e poucos deputados? De tudo que tipo, desde a base até o topo, né, da pirâmide, nas ideologias. Ele tentou dizer, olha, se vocês votarem contra a minha proposta, tem os tanques aí, ó. Quer dizer, veja bem, como disse, a encenação da facada, ele subiu com a encenação para quê? Mostrou, ele é uma vítima, mas ele é lutador, ele é um vencedor, ele não morreu com a facada. Ele é forte, ele é enérgico, ele luta. E disse, lutei por vocês, ele disse para o povo, para as bases. Subiu 12% na pesquisa. Lembram disso? Ah, eu não quero vacina. É uma gripezinha de porcaria nenhuma, não quero. Aí pegou, disse que pegou, que acho que não pegou o coronavírus, né? Em 5, 6 dias saiu do hospital e tá bom. Ou seja, que imagem é essa que ele apresenta? Ele faz o deboche para os seus adversários, usa essa imagem, essa linguagem, essa encenação, esse palco que ele usa para o público, que o aplauda, e usa essas cenas exatamente como teatro.
Aí está o grotesco da coisa. Eu disse assim, se comparar com o grotesco na época do Rabelais, na época era diferente, em parte. Por quê? Porque os reis, os príncipes, como é que dominavam as massas? Pão e circo. Sábado de tarde e de manhã, davam pão, festa, comida nas praças, nas ruas, na frente do palácio, nos lugares organizados perto dos rios. Quer dizer, davam festa, depois veio o carnaval. Até a igreja entrou nessa. Carnaval, olha ali a expressão. Vale a carne. Antes dos 40 dias de penitência, vamos aproveitar a carne. Vamos para a rua. Vamos usar máscaras. Iam lá as meninas, as nobreza que puderam, os príncipes, os filhos dos nobres, dos reis, iam lá para não serem reconhecidos. E podiam transar com as meninas da rua lá, as menininhas. Por que nasciam tantos filhos depois dessas festas do carnaval na época? Porque eram filhos bastardos. Ninguém sabe quem era o pai. E eram exatamente os filhos da nobreza. Então, o que Rabelais fez? Ele viu essa realidade, esse grotesco real do poder do rei, dos príncipes, dos monarcas e também dos comerciantes e, na época, os produtores, os dominadores da economia, que dominavam a sociedade. Só que eles davam o quê? Agradavam. Davam o pão no circo, davam o espetáculo. Hoje, o Bolsonaro, não. Quem não concorda com ele, ele quer que morra. Quer que morra. Olha, provocar os juízes, chamar de idiotas, de burros. Gente, um presidente da República. Presidente da República no Brasil, que eu me lembro, nunca ninguém, nem os militares, nem os populistas, se tiver populista, fizeram isso. Então, como a gente vai analisar esse grotesco assim aí, claro, na categoria, como diz o Anchieta, uma categoria de análise, né, bakhtiniana, claro, visto em Rabelais, mas Bakhtin, ele não fez uma análise na época dele dos czaristas e depois dos próprios, né, os stalinistas, leninistas, enfim, porque ele podia ser preso, então ele não usou, mas ele tinha muita vontade, que é onde eu disse, exatamente de também provocar os comissariados, que usavam do poder, se valendo do poder público na época, e quem não concordasse com a revolução sim, bolchevique, ia para a Sibéria. Foram 6, 8 milhões. Quer dizer, então, o que acontecia? Bolsonaro não faz isso porque ainda não chegou ao poder como tal, mas alguns dizem que se ele for candidato e perder, no caso, para o Lula, vai fazer todo o possível para não permitir que o Lula assuma. Aí não sei se vai usar as Forças Armadas ou não. Aí está a dúvida. Analistas políticos que estão vendo a coisa estão na dúvida. Então, como é que nós vamos ver esse poder exagerado do presidente da República? Ele diz, o ministro, eu mando nos ministros, eu sou presidente, eu mando nos coronéis e comandantes generais, eu sou presidente, eu mando em todos eles. Veja bem, eu quero mandar nos juízes, nos promotores, nos ministros da justiça. Eu sou presidente, eu mando. Ou seja, e o poder executivo, e o poder legislativo, o poder judiciário não são independentes? São. Então veja bem, ali que está extrapolando esse poder grotesco ali, não sei, Anchieta, vocês dizem, essa categoria que está ali, exatamente o que é? Ele se faz, vamos dizer assim, proprietário do poder que na Constituição não é dele. Ele não pode decidir pelos juízes, ele não pode decidir pela Assembleia, pelo Senado, pelo Congresso, não pode. E nem se intrometer lá, porque ele tem o poder dele executivo, mas ele praticamente se desfez. Está querendo desfazer exatamente essa autonomia, independência desses três poderes. Então, acho que ali a categoria do grotesco precisa ser exatamente, talvez, vamos ler agora Bakhtin lá na Idade Média, a cultura, eu acho que vale a pena aquele capítulo que fala do grotesco lá, reler quem já leu, e vamos ler, reler, discutir, porque lá traz todos os elementos dessa categoria para a análise dos nossos escritos, eu acho. Mas só para concluir, continuo lendo.
como diz o Anchieta, é uma arma. Como diz nosso poeta de Curitiba, Paulo Leminski, em la lucha de classes, todas as armas são buenas. Piedras, noches, poemas e pontinhos. Ou seja, narrativas, escritas, enfim, pinturas, música, dança, são armas no combate, exatamente no caso da luta de classes. Né? Então, não sei se respondi um pouco a sua dúvida, Sueli, mas na minha percepção seria isso, tá? Tá, obrigada, Cuiava. Eu pensei, se ninguém se inscreveu, não quiser falar, queria só fazer mais um comentário. Mas se tiver, eu aguardo. Vamos abrir mais uma rodada de inscrição, a gente tem tempo, temos um pouquinho mais de meia hora. Para quem não falou ainda... Verdade, para quem não falou ainda. Mas a Sueli já se inscreveu. Eu queria falar um pouco. Então, Cuiava e demais colegas, né, nesse estudo é interessante. Na perspectiva bakhtiniana, esse termo do grotesco, ele já era pensado naquela época, os estudiosos, e exatamente colocado no texto, né, ele já era pensado com essa ambivalência, né? Ele já era pensado, aquela inversão do corpo, onde eu falo e penso na cabeça que está em cima, era invertido para o ventre, né? Havia essa inversão para mostrar essa modificação, essa mudança, essa contradição também. E essa aproximação também com aquele momento da festa, com aquele momento de alegria. Essa ambivalência também estava relacionado a essa revolta, mas é com alegria, esse estado de estar na praça, de poder dizer com máscaras ou não, o modo era você se colocar, se posicionar também com vida, que hoje, se nós formos pensar, essa ambivalência ela é completamente diferente. Hoje nós temos vindo o sentido de vida e morte, né? Diferente. Pensar grotesco do ponto de vista bakhtiniano, que ainda persevera, isso é o sentido da vida, mas vamos pensar a figura do atual presidente se coloca como representante da morte, que, por vários motivos que já foram colocados. Mas aí eu queria, assim, a gente poderia retomar esse sentido original e que já existia essa ambivalência, Cuiava e demais colegas, que já havia esse sentido e sobretudo topográfico, o corpo se colocando como posição já, porque era todo o corpo, o seu discurso no corpo colocado na praça. Então, aí eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso, e para a gente não pensar assim que essa ambivalência, hoje, na atual conjuntura, ela é necessário que se faça essa diferença. É um outro momento histórico e cultural. Mas, naquele período, essa ambivalência tocada do ponto de vista teórico e histórico, para aquele momento de posicionamento, de ir à praça, já existia essa ambivalência. Eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso. Sueli, enquanto o pessoal se inscreve. Então, a minha questão está relacionada à figura dele, né? Então, uma figura que contesta, eu coloquei até aí no chat, ele não tem medida. E o fato dele não ter medida nos é assustador. Ou seja, se ele não tem medida, não tem limite, ele vai às últimas consequências para fazer o que quer, né? Bom, a minha questão também é para fazer uma relação, a Rita já começou a fazer isso, mas eu dou continuidade, é fazer uma relação exatamente do grotesco diante das manifestações, né? De antes, lá colocadas na obra de Bakhtin, por Rabelais, né? E das nossas manifestações hoje. Como é que a gente pode estabelecer essa relação? Então, a gente tem um povo na rua, é um povo que está insatisfeito, né? Mas não é o povo assalariado, não é o povo lá da Idade Média, não é? É um povo que vai à rua, que chama ele de Capitão Cloroquina, que queima ele como o Judas, né? Isso, para mim, é um traço dessa carnavalização moderna, atual, né? Então, se pega o Bolsonaro e se queima, ele é o espanta, enfim, queima, né? Então, ele é o Judas, ele é o Capitão Cloroquina, enfim. E aí, como que essa relação que a gente pode fazer
daquela manifestação do povo da praça com as manifestações de hoje. Me parece, claro, que havia ali uma manifestação popular e que tinha um cunho, claro, crítico, não é? Mas, no entanto, não tinha esse cunho atual, né? A gente está indo para destronar esse tirano, que é isso que a gente quer destroná-lo, né? Mas a gente não quer isso só no ato, só no momento, só num dia, né? A gente quer o tempo todo. E naquela época, não, eles iam um determinado período, que era o período que era o oficializado, né, pela própria cultura popular, e o resultado disso, quem sofria era a própria classe social de baixa, né? Então, vinham os filhos, vinha a ressaca, e depois tudo voltava a ser como era antes, né? Então, eu queria que o Cuiabá pudesse fazer, ou mais alguém, essa relação daquelas manifestações da praça com as novas manifestações de hoje. Se a gente pode estabelecer uma relação e até onde a gente pode estabelecer essa relação. É isso. Mais alguém que gostaria de falar? Por favor. Então, Sueli, eu acho que podíamos, talvez, só lembrar que em cada tempo da história há maneiras diferentes, né, de dominar o grupo no poder, dominando as massas de trabalhadores, populares, de rua, como hoje no Brasil e tudo mais. Então, a estratégia de hoje, exatamente, é o quê? É o confronto, no caso do Bolsonaro. Mas ele também usa, de certa forma, por exemplo, o quê? O agrado. Ele agora vai pagar por mais 3 meses a ajuda, né? Mudou o nome, inclusive, não era mais aquela carta, né? Mas mudou o nome, para não dizer que foi Lula que inventou, que como começou essa ajuda, né? Mas ele está se valendo de dinheiro público para ajudar os pobres. Então, ali tem a questão da contradição, a ambivalência. Claro que quem vai receber essa ajuda, meu Deus do céu, é santo. Porque ele vai comer alguma coisa, vai beber alguma coisa, vai ter a vida melhor do que não tivesse essa ajuda. Então, é um benefício que nós temos que reconhecer que ele é vital para 35, 40 milhões de brasileiros que vão receber ajuda pública nossa. Por outro lado, tem o lado ruim. Por quê? Porque ele usa esse benefício que está dando com dinheiro público nosso para tentar se eleger, para buscar o apoio, o voto dos que vão receber esse apoio. E daí? Eu digo assim, não dá o benefício é trágico, me dói. Porque pelo menos teria, esses 45 milhões teriam um pouco de condições de vida por conta desse benefício. Por outro lado, se ele der esse benefício e ganhar a eleição, quer dizer, eles vão consentir com esse governo grotesco. Quer dizer, ele vai usar isso como apoio, o consentimento dele ser o hegemônico, ele ser ainda o legítimo e legal no poder. Ele vai querer ser legal e legítimo. Ele quer que o voto dele, ele ganhe no voto, ao mesmo tempo, mas mostrar que esse voto é, de fato, leal. Embora o voto impresso, ele poderia fazer o quê? Fazer um roubo, um desvio. No eletrônico parece que não dá. E tem mais aqui, acho que o Alexandre até falou antes. É uma estratégia, por quê? Porque o voto, vamos dizer, comércio eletrônico, para os bem da baixa categoria, que não sabem quase ler nem escrever, analfabetos, eles têm dificuldade de chegar lá no computador, no equipamento, e registrar o voto deles. Enquanto lá no papel já podiam levar com o nome e o partido, e só assinar lá e colocar na urna. Então, tem essa estratégia também do Bolsonaro,
de facilitar os mais, vamos dizer, ignorantes, os menos, vamos dizer, de menor categoria de instrução escolar, enfim, a favorecer, ajudar, facilitar o voto impresso e não eletrônico. Então, veja, ele, como diz, ele não é burro, não. Ele está jogando isso, claro que tem assessores intelectuais, tem psicólogos, tem estrategistas, tem profissionais de campanha, tem profissionais de tudo que coisa que estão com ele, ganhando dinheiro que ninguém sabe quanto por fora. Para exatamente estar apoiando, por conta dele e dos grandes empresários, né, também pagos, estão pagando os assessores dele, muitos militares, mas estão lá exercendo funções técnicas de assessoria, de estar o tempo todo, o dia inteiro, dizendo o que é bom, o que não é bom ele falar. Tanto que falar grosseria, que você diz, atacar, né, chamar os outros de idiotas, de burros, não sei de que lá, isso virou uma estratégia de conseguir apoio popular. Então, acho que é ali que precisamos, talvez, analisar em profundidade nos nossos textos, analisar isso, e é claro, se pudermos escrever de uma maneira que quem lê acha o texto literário bem escrito, quer dizer, que seja satírico, que seja de crítica, não interessa tanto, mas eu acho que ali temos que usar também o grotesco literário, gente. Aí que está a questão da ambivalência. Precisamos nós usar o texto escrito também grotesco, mas na sua estrutura literária, né? Combater o grotesco real do governo com o grotesco literário. Aí está a ambivalência que Bakhtin viu em Rabelais, né? Ainda temos um tempinho. Para quem ainda não falou, só lembrando que a inscrição vai ocorrer no dia 7 e 8 de setembro, né? No site lá do Rodas. Então, no dia 7 de setembro é o dia que todo mundo vai ter que se inscrever e mandar o texto. Para se inscrever, tem que ter um texto de qualquer formato, de qualquer gênero, né? Só não vai dar para ser um gênero completamente visual. Não dá para colocar um vídeo. A gente ainda não tem uma tecnologia para isso. Mas pode ser um texto visual também, né? Uma poesia, um relato, uma carta. Eu estou enrolando um pouco para ver se o pessoal se inscreve. Dinaí, quem mais? Pensei que a Dinaí fosse se inscrever. Se ninguém for se inscrever, a gente já encerra, né? Lembrando que quarta-feira continua essa formação, com a professora Josane, né, Cris, que ela vai trazer vários materiais da mídia, vários usos do termo grotesco e vai fazer uma oficina aqui com a gente. Então, todo mundo que está aqui participe na quarta-feira que vem. E na sexta vai ser uma oficina com a professora Thais. Ela vai trazer umas dinâmicas para a gente já começar a produzir o nosso texto. Acho que vocês já notaram bastante coisas aí que foi falado aqui, vai ter outras ideias. O importante é que você coloque as ideias no papel, a sua visão de mundo. Não, ninguém mais? Então, vou devolver a palavra para o Cuyava e já agradecer, né, para sua participação aqui na nossa roda aqui, né, de ensaio. Então, Cuyava, pode fazer as considerações finais. Depois, Cris, quer falar mais alguma coisa? Ellen? Bom, eu acho que algumas coisas foram alinhavadas já para
não servir como um padrão único para todas e todos. Não, cada um vai ter também agora a sua criatividade, né? A sua imaginação, a sua visão, seu horizonte para fazer o seu escrito. Acho que isso que o José Anchieta diz, cada um tem essa liberdade e essa oportunidade, né? Eu acho que ali fica por conta também, digo, se quiser fazer uma charge, seria também ótimo, desenho, ilustração do texto, cabe para ser impresso, né? Isso, quem lê Rabelais, não sei se tem edição como tenho, eu fico, às vezes, só olhando os desenhos que foram, né, desenhados, a tinta nanquim, né? Só as figuras, vale a pena de comprar um livro e pagar caro, porque são extraordinárias, né? Extraordinárias, né? Ele aparece um bebê, né? Maior, umas 20 vezes do que uma vaca no lado dele. A vaca pequenininha assim, e ele um baita do nemezão. Quer dizer, ali está o que seria uma forma de colocar esse exagero como grotesco para a imagem de hoje, né? Quem, por exemplo, assistiu, viu aquelas corridas de moto do Bolsonaro, por exemplo, com capacete e tudo, aquela coisa toda, gente, isso ali foi uma figura, um momento de vamos dizer assim, de extrema esperteza, foi espertíssimo, né? Devo juntar quantos? 2.000, 3.000 motoqueiros, e ele no meio desfilando, todo mundo atrás dele. Gente, isso quem vê na televisão, o povão, diz, mas ele de fato é benquisto. Olha só quantos motoqueiros estão com ele. Estão de moto. Daqui um pouco vai ser de bicicleta. Ou vai a cavalo. Né? Quer dizer, por quê? Porque exatamente essa figura, essa imagem, esse ambiente, ele exatamente propicia o quê? Esse apoio que ele quer. Esse consentimento de apoiar o governo dele. Então, acho que fica por isso, Jancheta, né, quem falou, a Rita, a Sueli, a Cristina, né, a Cristiane, né, que falaram, eu acho que fica ali já um certo caminho, né, um caminho. E, só para terminar, vocês se perguntam, por que vou escrever o que vou escrever? E por que não vou escrever o que não vou escrever? O Ítalo Calvino, que você perguntava isso. Por que escrevi o que escrevi? Ele não perguntou outra coisa, digo, mas eu perguntei para mim mesmo. E por que eu ainda não escrevi o que não escrevi? Eu tenho mais de 200 poesias, não publiquei ainda, não revisei, não estão ali, estão guardadas numa caixa ali. Por que não publiquei ainda essas poesias? Se são boas ou não sei o que eu vou dizer. É quem vai ler. Se ninguém leu, porque não presta. Mas se alguém ler, quem sabe vai achar graça, vai ler, né? Então, acho que o nosso texto tem que ter um pouco essa proposição. Por que vou escrever o que vou escrever? Tá bom? Amém. Muito bom, Cuiava, muito obrigada por ter aceitado vir aqui, né, fazer esse diálogo aqui com a gente, foi realmente muito engrandecedor te ouvir, viu? Eu acho que todos nós saímos daqui cheios de vontade, né, de sentar e já começar ali a alinhavar alguma coisa. Como o Cuiava falou, na verdade, as reflexões que ele trouxe foram reflexões em nível nacional, mas a gente tem as nossas questões aqui da Amazônia, a nossa voz ela vai ecoar daqui, né? E são muitas as questões que nós temos daqui. A gente tem uma floresta sendo destruída, a gente tem um histórico aí de uma relação de muitas... Isso. O estado que mais desmata no país. Isso. Bom, são diversas, né? A capital, menos infraestrutura, enfim, são muitas as nossas mazelas, né? Que a gente precisa dar voz. Então, te agradeço, viu? Um abraço grande. Obrigada, Ellen. Gente, eu só quero aproveitar para pedir aos inscritos que participaram hoje para não deixarem de preencher o formulário de frequência.
a gente disponibilizou aí no chat. E aproveito também para agradecer ao professor José Cuiava e dizer que deixou um boom de ideias e que, apesar do silêncio, tenha a certeza que semeou muitas ideias de textos e de possibilidades de escrita, que, por vezes, a gente não assiste no comercial. A sua fala me tocou muito, algo que, desde que eu venho assistindo todos os comerciais na televisão, que é a questão do novo ensino médio, a questão desse ensino tecnicista de volta, e me incomoda muito. Eu venho de uma cidade do interior, e eu sei bem o que é a gente ter que escolher o ensino médio. Eu vou fazer aqui esse tecnicista para garantir um emprego, e quando eu escuto os meus familiares que ainda estão lá, agradecendo a esse retorno desse ensino, desse novo ensino médio, dessa nova proposta, de novo eu não vejo nada, ao contrário de tudo isso, agradecendo ao Bolsonaro por essa nova proposta, a ser uma coisa que me incomodando muito, e ficou esse convite, agora eu me senti convidada, desafiada, a fazer uma escrita a respeito dessa temática. E quero muito agradecer a possibilidade do diálogo de hoje. Obrigado, Cuiava. A gente vai fazer Obrigado a um todo mundo. Eu queria Obrigado dizer a para o Cuiava, falou-se de silêncio, né? Cuiava, nosso silêncio é responsivo. A gente não está com ausência de ideias ou de fala, é um silêncio responsivo, podemos ter certeza disso. Exato, Sueli. Foi ótimo, então, para mim também foi muito bom, um momento feliz da vida, né? Eu acho que essa conversa dialógica, ela ajuda a todos nós, eu acho que ajuda. A celebração da vida, ela tem que ter esses momentos necessariamente. Então, eu também fico muito grato, tá? E só para lembrar, veja bem o que escreveu o Pablo. Escrever é fácil. A gente começa com a letra maiúscula e termina com ponto final. No meio, coloca as ideias. Tá bom. Então, obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Cuiava. Bom descanso, boa semana, tá? Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Foi bacana. Fecha a Não gravação. esquece de parar a gravação.